Se você curte ficção científica, Alien ou filmes curiosos, você precisa conhecer esse filme. Então fica aqui no vídeo. Estranho Passageiro ou Sputnik, filme de ficção científica e terror dirigido por Egor Abramenko. Na história nós acompanhamos um sobrevivente de uma viagem espacial que foi infectado por um alienígena e agora precisa da ajuda de uma cientista não muito ortodoxa para conseguir ter sua liberdade de volta contra os interesses do governo russo. Esse é um filme que lembra um pouco o Alien, o Oitavo Passageiro, com essa ideia de um alien que se hospeda num corpo humano, mas também por conta do clima de suspense que leva à trama, mas que aqui, diferente do Alien, se passa na Terra. É um filme com um roteiro e uma direção instigante, ele conduz a gente de uma forma que deixa a gente envolvido com aquela situação do personagem infectado para ver aonde que aquilo vai desenrolar. Tem um grande clima de mistério no filme, onde o roteiro vai soltando as informações aos poucos, principalmente sobre os personagens principais, da cientista e do cosmonauta, mas nem todas são bem desenvolvidas durante o filme, principalmente nas questões sobre o passado ali dos personagens, que deixam a gente curioso no começo do filme, mas que no fim das contas não servem tanto assim para o desenvolvimento da trama e principalmente para o suspense que acontece ali. A direção ajuda a criar um clima tenso o tempo todo, a gente tem alguns movimentos de câmera e escolhas de planos que criam tensão em várias cenas e que trabalham bem com o fato de ser um filme de baixo orçamento, porque apesar disso, ele é um filme bem competente esteticamente, ele tem efeitos visuais que convencem, principalmente do Alien, que ele tem uma fisionomia muito estranha e ameaçadora, mas ao mesmo tempo bem nojenta. E isso ajuda também nos momentos onde o filme precisa criar uma tensão entre os personagens, ou em momentos mais violentos, mais nojentos, que tem sangue, porque o filme fala muito sobre uma questão ali sobre o medo, e aí que entra o terror do filme. Tem uma discussão no filme sobre medo e ansiedade que eu não vou me aprofundar muito, até para não estragar a experiência de quem quiser ir assistir, mas foi uma das coisas que eu mais achei legal aqui no filme, porque a ficção científica ela serve aqui para discutir esses assuntos mais humanos e delicados. Tem uma reflexão ali sobre as motivações do personagem, que conforme a gente vai entendendo mais sobre aquela criatura e como ela se comporta, essa discussão do filme sobre ansiedade e medo vai ficando clara. Pelo menos essa foi a minha interpretação sobre o filme. Se vocês tiverem uma interpretação diferente, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Apesar desses pontos bons, tem algumas questões aqui no filme que também me incomodaram. Uma delas é algumas ações no roteiro, os personagens às vezes tomam algumas atitudes que soam meio estranhas, parece que o filme está querendo fazer aquilo puramente pelo impacto que ele quer causar. Algumas decisões que os personagens tomam não convencem a gente, não tem muito uma construção para a gente entender o porquê que eles estão tomando aquela tal decisão. Parte disso é também por conta da atuação, e isso às vezes soa como algo um pouco arbitrário, só para causar um impacto no filme, e isso tira um pouco do envolvimento que o filme cria pela direção e pelo suspense. Outra coisa é a trilha sonora, que às vezes se sobressai sobre as cenas, às vezes leva a nossa expectativa a um lugar que quando a gente vê a conclusão da cena, acaba sendo meio decepcionante, principalmente em alguns momentos de tensão do filme. E o desfecho do filme, como eu já falei, entra naquela questão que eu comentei sobre a gente não conseguir ter se envolvido muito bem com a situação dos personagens por conta de como o filme apresenta as informações no roteiro, e por isso o final ele acaba não tendo o impacto que ele poderia ter ou que ele queria causar. Apesar disso, ele é um final interessante, ele não é um final decepcionante. E algumas atuações tiram um pouco a gente do filme, principalmente a atuação do personagem do coronel ali, o Fedor Bondarchuk, eu não sei falar russo. Em muitos momentos ele é caricato demais, mas o roteiro também não ajuda muito, mas eu acredito que isso não é uma coisa que vai incomodar a maioria das pessoas. Apesar desses probleminhas que pra mim comprometeram um pouco a minha diversão ali com o filme, no geral ele entrega uma boa ficção científica com terror gore. Não tem nada muito surpreendente, mas no geral ele entrega uma experiência divertida e competente. Se você gosta de ficção científica ou de terror como eu acho que vale pelo menos você dar uma chance para Estranho Passageiro ou Sputnik. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu Estranho Passageiro, deixa aí nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você ainda não conhecia o canal e gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações porque tem vídeo novo aqui toda semana, e também manda o canal para seus amigos porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.